Shalom, graça e paz, mais uma vez aqui para ministrar ao seu coração uma palavra de Deus para a sua semana, para você buscar toda a força que você precisa em Deus e na palavra de Deus. No segundo livro dos Reis, capítulo 6, no versículo de número 13, está escrito assim: Então o rei ordenou, descubram onde ele está, que eu o prenderei. Contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã, e ele mandou para lá uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra, e eles chegaram de noite à cidade e a cercaram. No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com seus cavalos e carros de guerra, cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos. O que vamos fazer? Essa é a pergunta que muitas vezes eu e você fazemos. O que vamos fazer? Essa pergunta feita pelo servo de Eliseu, ela aconteceu dentro de um contexto de ameaça. O rei da Síria estava em guerra contra Israel e ele queria de todo jeito prender Eliseu, porque ele acreditava que os planos dele contra Israel não dava certo, porque Eliseu acabava revelando os planos. Então a ideia desse rei era derrotar o profeta, prender o profeta, subjugar o profeta, para que os planos dele fossem bem-sucedidos. E aí, quando ele resolve cercar a cidade, ele manda suas tropas para lá, seus cavalos, seus carros de guerra, cerca a cidade, e o servo de Eliseu levanta bem cedo, e quando ele olha para as colinas, ele vê que estão cercados. E ele faz essa pergunta: o que vamos fazer? Essa é uma pergunta que quando nós estamos numa situação difícil nós fazemos, quando vem, por exemplo, um diagnóstico de uma doença, a gente também faz, uma crise no casamento, uma crise financeira, uma crise talvez emocional, uma crise de relacionamentos interpessoais, seja quais forem as crises, muitas vezes a gente diz: o que vamos fazer? A pergunta do servo de Eliseu é uma pergunta legítima, porque ele, aos olhos humanos, não tem o que fazer. E às vezes é assim que a gente age. A gente olha ao nosso redor e o que a gente vê é luta, dificuldade, ameaça, impossibilidades, incertezas, dúvidas. Mas o servo de Eliseu precisava aprender algumas lições, e são lições que nós também precisamos. E uma dessas lições é que a gente precisa ter fé e confiar em Deus, porque muitas vezes nos falta essa confiança, nos falta essa fé diante dessas situações em que nós nos encontramos e que nós falamos o que vamos fazer. No versículo 16 diz assim: Eliseu disse: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Eliseu estava ensinando ao seu servo a confiar em Deus, e nós precisamos fazer isso. A gente até sabe que a gente precisa confiar, e a gente até quer confiar, mas diante das impossibilidades, das incertezas, diante dos nossos gigantes, diante das nossas lutas, diante dos nossos medos, das nossas ansiedades, diante das nossas vulnerabilidades e fragilidades, a gente acaba fraquejando, a gente acaba ficando amedrontado, a gente se sente tão pequeno diante dos problemas que se tornam tão maiores, que a gente esquece ou não consegue exercitar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. E o profeta Eliseu está dizendo: olha, não se preocupe, não tenha medo, porque maior é o que está conosco. E eu quero te dizer agora, através desse vídeo, desta palavra, e profetizando sobre a sua vida, eu não sei o que você está enfrentando, o que você está passando, mas eu profetizo como servo de Deus que você também não tenha medo, porque maior é o que está com você. Maior é o que está do seu lado, é o que está dentro da sua casa, é o que está com a sua família. Maior é o Deus que você invoca, maior é o Deus que você serve, maior é o Deus que te guarda todos os dias.
Você chegou até aqui porque esse Deus tem guardado a sua vida. Ele tem acampado os seus anjos ao seu redor, assim como ele acampou aquele exército do lado de Eliseu e do seu servo. Deus tem feito a mesma coisa comigo e com você. Nós estamos dormindo e Deus está nos guardando. Nós estamos trabalhando, Deus está nos guardando. Então não tenha medo. Eu não sei o que você está passando, enfrentando, mas tome posse dessa palavra. Deus é maior, maior é o que está com você. A Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é contigo. A Bíblia diz que 1000 vão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque Deus está contigo. A outra coisa que o profeta ensina para o seu servo, além de confiar em Deus e ter fé, é que ele precisava entender que tem lutas que é Deus que vai lutar. Tem situações que nós só precisamos confiar, porque o agir é de Deus. A palavra diz isso: operando Deus, quem impedirá? No versículo 17 diz: então orou assim: ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixe que ele veja. Deus respondeu à oração dele. A Bíblia diz que Deus respondeu à oração do profeta Eliseu. Eliseu disse: Senhor, abre os olhos do meu servo precisa confiar, meu servo precisa ver com os teus olhos. E a Bíblia diz que Deus, então, fez o que o profeta pediu, Deus respondeu a oração dele. É a ação de Deus. Quando a gente ora diante das nossas lutas, diante das nossas dificuldades, diante daquilo que nos ameaça, diante daquilo que a gente entende, dificuldades, diante daquilo que nos ameaça, diante daquilo que a gente entende que nós não sabemos o que fazer, é a ação de Deus. E Deus agiu, Deus respondeu à oração de Eliseu, assim como Deus responde à oração de todo aquele que clamar com fé, todo aquele que clamar com humildade no coração, reconhecendo que o poder é de Deus, que a soberania é de Deus. Então Deus vai agir. Outra coisa importante é que nós precisamos ter a perspectiva de Deus e não a do homem. Porque no versículo 17 diz que quando aquele jovem abriu os olhos, ele viu atrás do exército do inimigo, ele viu então todo o lugar estava cercado e coberto de cavalos e de carros de fogo. A perspectiva do olhar de Deus, a perspectiva do olhar sobrenatural. Você, no primeiro momento, olha a dificuldade, mas por trás daquilo, tem a mão de Deus, tem o agir de Deus, tem a proteção de Deus. E aquele jovem, ainda aprendendo com o profeta, ele pôde perceber que a ameaça que estava ali, apesar de parecer ser grande, não era maior do que Deus, do que a proteção de Deus, porque atrás daqueles cavalos, que eram cavalos de carne, cavalos mesmo, animais, tinha um outro exército, que era um exército espiritual. E é esse exército espiritual que Deus quer que você contemple, que Deus quer que você veja, que Ele está lá o tempo todo te guardando, guardando sua casa, guardando sua família. E o interessante é que tudo isso aconteceu porque Eliseu orou. A oração mostra a nossa dependência. Então fala com Deus. Se você está se sentindo ameaçado, em dificuldade, se você está se sentindo numa situação que você tem dito, meu Deus, o que eu vou fazer? Fala com Deus. A sua oração vai provocar milagres, a sua oração vai mover os céus a seu favor. E eu acredito, eu creio que é isto que vai acontecer. Porque a palavra do Senhor diz que Deus estava ali com Eliseu, Deus estava com seu servo e ele pôde experimentar o agir de Deus, um mover de Deus, e ele pôde exercitar a fé e exercitar a sua confiança. Então, que Deus abençoe sua vida, guarde isso. Essa passagem nos lembra da importância de ter fé e confiança em Deus, de depender de Deus em todas as circunstâncias da vida e ter uma perspectiva espiritual. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana. Fique em paz.